partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Boa tarde, ouvintes. Que alegria começar mais uma semana com vocês aqui no nosso Cafezinho Missioneiro. Hoje, segunda-feira, 14 de julho, segunda de sol em Santo Ângelo. Fazem agora 24 graus, céu limpo e lindo na capital missioneira. E com uma energia para aquecer a nossa conversa. Eu sou Dani Schneider e começa agora mais um Cafezinho Missioneiro, nosso espaço de ideias, inspiração e transformação. Como disse a jurista brasileira e ministra do STF, Carmen Lúcia, justiça é construir pontes e não muros. É dar voz a quem não tem e vez a quem nunca teve. E é com esse espírito de ponte, escuta e coragem que recebemos hoje uma profissional que faz da advocacia um instrumento de transformação. Nossa convidada é advogada e minha amiga, Catiúcia Sokol, formada pela URI Santo Ângelo, com especialização em direito previdenciário e 2 décadas de atuação. Atua principalmente contra o INSS, defendendo o direito dos aposentados, pensionistas e trabalhadores. Além disso, desenvolve projetos com colegas e prefeituras, realizando palestras, atendimentos com foco educativo e social. E o mais importante de tudo isso, a mãe do Vicente. Uma trajetória construída com coragem, parceria e muito senso de justiça. Cati, seja muito bem-vinda ao Cafezinho. Obrigada. Eu tô muito feliz. Que prazer. Essa conversa demorou, né? Demorou. Tô com a boca nas orelhas. Eu aqui, ia feliz. dizer assim, ó, ela veio doente, minha gente, tá? Mas hoje já ela nem veio. Mas ela tá melhor aqui, linda, escovada, como prometido. Então, se vocês só estão nos ouvindo, vale a pena entrar no YouTube também pra ver a nossa transmissão ou no Facebook, o que ficar melhor pra vocês. Bom, eu quero que tu fale um pouquinho para os nossos ouvintes da tua trajetória, né? Tu é uma conterrânea, filha de Santo Ângelo, foi embora, voltou para cá, se formou na URI. Sim. Conta um pouquinho para nós, que eu acho que quem tá nos ouvindo vai lembrar, né? Eu acho que sim. Um pouco tímida ainda, eu acabei de dizer que eu nunca falei no rádio, embora eu fale muito, né? No rádio eu nunca falei, é uma novidade para mim. Mas é uma estreia. Mas tô bem feliz e principalmente por estar aqui contigo, né, Dani? Eu e a Dani, a gente se conhece desde muito pequenas. Desde pequenas mesmo, desde a 3ª série. Na verdade, desde muito pequenas não, porque a gente não cresceu muito, né? A gente segue sendo muito pequena. Mas, enfim, desde criança. E é um orgulho imenso poder estar aqui sendo entrevistada por ti depois de tantos anos. E agora a gente não se via há muitos anos, Verdade. né? Eu não sou filha de Santo Ângelo, mas me considero. Eu sou horizontinense, mas eu vim pra cá ainda bebê. E tive toda a minha vida aqui. E me formei na URI. E na semana seguinte da minha formatura eu fui embora pra Porto Alegre. E eu fiquei 18 anos lá. Sim. E há 3 anos eu tô de volta no interior. Voltei pro interior porque a rotina ficou um pouco sufocante, assim, na capital pós-pandemia. Eu me divorciei quando meu filho estava com 3 anos e meio e acabamos ficando eu e ele, né? Mais, assim, uma rotina mais pegada, embora o pai sempre foi presente, sempre participou, sempre me ajudou muito. Mas toda a minha família estava no interior e eu comecei a não achar mais sentido em ficar lá. Sim. E tinha muita vontade, assim, de voltar para ver como eu iria me sentir, como que seria criar o Vicente num ambiente mais tranquilo. E realmente, depois da pandemia, assim, parece que a gente ficou com... Foi um período mais tenso, né? Onde a gente sentia mais medo, enfim, Porto Alegre foi um caso à parte, assim, eu via que eu vinha muito pro interior na época da pandemia e eu não sentia aquele terror que eu tava sentindo lá em Porto Alegre na época da pandemia, que eu cheguei a ficar 120 dias dentro de um apartamento trancada, sem sair, né, recebendo água na porta da minha casa e mantimentos, enfim. E eu não sentia isso aqui, então eu vinha pra cá e me sentia livre, mais livre ainda do que a gente já se sente naturalmente vindo pro interior quando tu mora num grande centro. E eu comecei a ter essa vontade de voltar e comecei a programar isso. Quando o Vicente fez 7 anos, esse nome vai aparecer bastante aqui na entrevista, né? O Vicente, meu amor.
Quando o Vicente fez 7 anos que ele iria iniciar a primeira série, eu achei que era um momento. Porque ele estava encerrando uma educação infantil e eu pensei, ou eu vou agora ou eu não vou ir mais. Porque ele vai fazer novas amizades e eu vou acabar ficando aqui. E pensei assim, bom, eu já vim para Porto Alegre, que foi o mais difícil, né? Há 18 anos atrás, na época eu pensei, eu vim para Porto Alegre sozinha, eu encarei uma cidade grande, eu encarei muitos desafios. Eu estava formada há 10 dias quando eu fui embora. E se eu conseguir vir para Porto Alegre e fazer a coisa acontecer, no interior acho que vai ser bem mais fácil. Sim. E se eu tiver que voltar, também vai ser mais fácil do que da outra vez. E aí, tô quase há 3 anos já no interior de novo. E tô adorando. Assim, para mim e pro meu filho tem sido extraordinário, assim, porque a rotina, o desenvolvimento dele é outro, porque o contato com as pessoas é muito maior, a gente tem mais aconchego, né? A gente tem mais... eu faço amizades onde eu estou, ainda bem, porque eu sou uma pessoa, me considero muito sociável, mas no interior as pessoas viram uma família, né? Sim. Então, assim, eu fui super bem acolhida, meu filho também, e eu vejo que ele vive feliz aqui. Sim. Então, por enquanto, cá estamos, né? De volta. Sim. Sabes que eu te ouvi falar, o meu retorno para Santo Ângelo foi pelo mesmo motivo, né? A questão da Rebeca, de ter segurança, de ter a rede de apoio. Então, eu tenho certeza que outras mães empreendedoras que nos ouvem agora vão se conectar com essa questão. Porque, assim, das escolhas que a gente faz na vida, que vem antes do nosso lado profissional, antes do nosso empreender, sim, e que, né, convergem para a vida dos filhos, né? Para eles estarem bem. E, de fato, o interior oferece isso, né? E na época que tu veio, eu me lembro que eu disse, meu Deus, o que ela tá voltando? Por que ela vai voltar? Ela tá largando a carreira dela, né? Foi. Largando não, porque tu veio a trabalho também, mas eu entendia e imaginava que um grande centro te dá muito mais oportunidade. Né? E dá sim. Realmente, é diferente. As pessoas me diziam assim, agora... eu vou pedir desculpa pro pessoal, porque assim, eu vou ter que falar e tossir. Não vai ter como. Sim, não tem problema, amiga. Porque eu não tô muito legal. Eu tô saindo de um quadro gripal, assim, violento. Mas eu acho assim, as pessoas comentam muito, tu vai vir pro interior e tu vai ter... Que legal. A primeira coisa que as pessoas pensam, teu custo de vida vai diminuir muito. E sim, diminui. Mas a gente acaba também ganhando menos. Porque a gente acaba prospectando menos clientes, né? Obviamente, as oportunidades não são iguais às oportunidades de um grande centro. Sim. É assim, isso é fato. Mas a gente tem que ir fazendo acontecer. E daí são escolhas, né? Sim. Escolha por qualidade de vida. Gente, os 5 minutos. Sim. Os 5 minutos valem muito, assim. Eu pegar o carro, 5 minutos eu tô ali. Olhar no relógio, 5 minutos eu cheguei na escola. Isso é muito bom. Tempo é vida. Na verdade, assim, eu gosto muito de refazer a frase do tempo é dinheiro, porque na real não é. Tempo é vida, e daí isso não é uma coisa que não tem preço, né? Sim. E ainda mais depois de um pós-pandemia, acho que muitas fichas caíram, igual caiu pra ti, nesse sentido, né, Ká? Sim. Da gente entender que tem outras coisas muito mais importantes, porque de fato aqui a gente acaba tendo um custo de vida menor, ganha-se menos, nos grandes centros gasta-se mais, mas ganha-se mais. E no final das contas empata, então, o que a gente tem de... E se enlouquece bem mais. E se enlouquece bem mais. E aí, no interior, o interior te dá acolhimento, te dá segurança, enfim. E eu acho que essa questão de tu ser extremamente sociável, acho que isso é muito positivo, porque daí, assim, aqui no interior, minha visão, são as redes que a gente faz, né? Sim. E daí a rede de apoio, a rede de trabalho, né, networking, conexões, que eu acho que são muito mais potentes, sabe? Sim. Porque a gente trabalha não só Santo Ângelo. Trabalha em Juí, trabalha Santa Rosa, tu faz uma outra rede muito maior. Comigo. E para minha surpresa, assim, que eu vim e eu fiquei vinculada ao escritório de Porto Alegre, sim, né? Que eu saí de lá, eu tinha uma colega, a Patrícia, que ela segue no escritório, ela segue atendendo também, tá com uma bebê pequena agora, porque assim, daí nem tudo foi ruim com a pandemia, que isso já virou clichê, sim, mas é verdade. Pós-pandemia, a oportunidade da gente conseguir fazer negócios e da gente conseguir trabalhar em longas distâncias, assim. Eu sigo trabalhando muito com Porto Alegre. Inclusive, eu diria que
praticamente hoje, todos os meus clientes são de Porto Alegre. Eu Olha tenho só. clientes no interior, mas assim, como eu fiquei quase 20 anos lá, eu fiz direito previdenciário, atuei no direito previdenciário, desculpa, não fiz, eu atuei no direito previdenciário praticamente todo o tempo que eu tava lá, as pessoas acabaram que ficaram me conhecendo dentro dessa área e uma pessoa vai indicando para outra. E, enfim, eu vim embora e as pessoas me chamam até hoje no WhatsApp, o meu telefone ainda é 51, e as pessoas acham que eu estou vivendo lá. Sim. Né? E eu tenho que, como, não, eu já não estou mais vivendo aí. Então, assim, a gente faz por videochamada, que foi uma coisa que veio pós-pandemia. A gente já tinha a questão do direito, que, graças a Deus, a parte dos processos físicos, que os processos passaram a ser eletrônicos, né? Essa era digital que veio para o direito também e que oportuniza que a gente trabalhe de qualquer lugar que a gente esteja, né? Cada vez mais. O judiciário está muito bem organizado nesse sentido, então, para a gente, isso é muito bom. É o primeiro ponto, e pós-pandemia isso melhorou ainda mais, e as pessoas tomaram uma consciência de que isso é possível. Sim. Inclusive, os clientes nem fazem muita questão mais de ver a gente pessoalmente, sabe? Sim, imagina. Aqui no interior, a gente tem mais ainda essa me fugiu a palavra. Necessidade. As pessoas têm essa coisa de querer parar, sentar, tomar um mate, dar uma bolacha, um pedaço de cuca. Né? Trazer um presente, uma dúzia de ovos, eu acho maravilhoso isso. E aí, assim, tomar um chimarrão, as pessoas querem essa coisa do olho no olho. Mas, como eu atendo muita gente da capital ainda, e atendo de muitas outras cidades distantes, as pessoas têm essa facilidade, acham isso muito bom. As pessoas, os porto-alegrenses acham isso muito mais fácil. Porque é tudo muito distante, muito né? distante. Então, as pessoas acham que isso é um facilitador. E E aí, não vem problema nenhum nisso. Então, eu sigo trabalhando muito, sabe? Com Porto Alegre vinculado ao escritório de lá, atendendo pessoas todos os dias de Porto Alegre. Tem dias que eu não saio de casa, né? Fazendo videochamadas e trabalhando pelo WhatsApp, recebendo documentações pelo telefone. E tem clientes que eu inicio, trabalho todo o processo e concluo sem ter conhecimento. E muito importante, né? Que isso é uma coisa que eu acho muito legal, assim, dentro da minha área, que depois acho que a gente vai falar um pouco mais. E depois de concluído o processo, recebendo os meus honorários, cara, eu nunca tomei calote de cliente. E eu trabalho Mesmo com pessoas. distância. E eu trabalho com pessoas muito humildes, né? Então, acho que as pessoas têm uma coisa, assim, isso, assim, uma gratidão dentro do direito previdenciário, quando a gente consegue resolver o problema delas. E aí, assim, eu inicio, trabalho todo o processo, concluo ele e ainda recebo os meus honorários. Tudo sem conhecer. Sem nunca ter apertado a mão da pessoa. Sem nunca ter apertado a mão da pessoa. Isso, então, é muito legal. Então, consegui organizar a rotina dessa forma, assim, e foi muito bom. E pro maternar também é muito melhor, né? Eu acho que essa questão, para mim, pegou muito, assim, de poder estar mais próxima. Agora também, com o Bernardo, pequenininho, trabalhar meio turno, para mim tá sendo fundamental. Porque daí eu tenho um turno livre, posso acompanhar. Coisa que com a Rebeca não aconteceu, porque eu trabalhava muito. E aí, dias fora, né? Então, eu acho que é uma possibilidade que a tecnologia e, claro, a pandemia nos trouxe que a gente ganha muito tempo. Mas eu quero saber, eu tenho certeza que os ouvintes também querem saber, a questão do direito na tua vida. Como que tu optou, por que tu optou pelo direito e por que depois do direito previdenciário? Porque eu tenho certeza que a gente vai ter histórias emocionantes hoje e eu imagino que ele seja, de fato, uma das vertentes do direito mais emocionantes, né? Porque tem muita coisa pegada por trás, né? Clientes, como tu disse, bastante humildes. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho pra nós sobre isso. Na verdade, como que eu cheguei no direito? De susto. Porque eu queria ser tudo, menos advogada. As pessoas me viam como advogada, né? Por que será? Porque a partir do momento que eu me formei e comecei a advogar, depois que eu me formei e comecei a advogar, eu vi que eu tinha nascido pra isso. Sim. Mas, assim, tem aquela coisa na faculdade que os professores, aquela pergunta sempre, quem aqui quer advogar? Eu era praticamente uma das únicas que levantava o dedinho, porque eu pensava, bom, parar e estudar para um concurso, isso não vai acontecer. Sim. Me conhecendo do jeito que eu me conheço, né? Que eu sou uma pessoa que sempre tive uma veia comercial muito forte. aguçada, muito forte, assim.
E, na verdade, eu acho que com 17, 18 anos a gente é meio perdido, assim, né? Dificilmente tu definir a tua vida nessa idade é muito complicado. Então, eu quis fazer de tudo. Farmácia, fisioterapia, embora eu fosse péssima em química, né? E física, não sei como. Eu pensava em fazer tudo, porque eu divagava, assim. Na verdade, eu via que eu estava perdida. E uma das coisas que eu achava que seria muito legal de eu fazer seria jornalismo. Mas não existia faculdade de jornalismo aqui em Juí. Desculpa, aqui em Santo Ângelo. Eu estava em Juí e fiquei com o Juí na cabeça. Aqui em Santo Ângelo. E eu fiquei 1 ano morando em Santa Maria para fazer um pré-vestibular. Que eu nem sabia para que eu ia fazer o vestibular, mas eu fiquei lá. E graças a Deus eu não passei. Porque talvez tivesse passado, e na época eu fiz para farmácia, eu não teria passado do 2º semestre dessa faculdade. Enfim. Ia ter que recomeçar. Ia ter que recomeçar. E como eu não passei, eu vim para Santo Ângelo e a minha mãe olhou para mim e disse assim, tu vai fazer direito. Vem cá que eu vou ter esse dia. Um beijo pra Eli, se ele tá nos ouvindo, ó. Viu? Vai fazer direito. Minha filha, é o seguinte, é uma carreira que vai te abrir um leque de possibilidades. E, enfim, a gente não tinha uma condição financeira muito boa. E ela dizia assim, tu não vai precisar de grana, de dinheiro para começar qualquer carreira. Vai depender de ti. E assim, tu tem tudo. Tu é uma pessoa comunicativa, tu é uma pessoa vendedora, eu te vejo no direito, as pessoas me diziam isso, tá bom, vou lá fazer essa faculdade de direito. Aí eu fiquei 1 semestre, comecei parada e depois que eu voltei de Santa Maria, comecei no vestibular de inverno, no curso noturno. Todos os dias eu olhava e pensava, o que eu tô fazendo aqui? Porque assim, os primeiros semestres filosofia do direito, história do direito. Eu disse, meu Deus do céu, onde Sabe que eu que vim a Rebeca parar? tá fazendo direito, né? Sério? Sim, então não tudo sabia. isso que tu tá falando, eu sei, porque é o que ela me fala. Que ela fala, mãe, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Mãe, olha isso aqui, eu tô não sei se é isso que eu quero, mas agora ela tá no 3º semestre, agora ela já tá assim, ó, advogando. Mas é bem vai exatamente ser uma o que ótima tu tá advogada, falando. pelo que eu sei e pelo que eu conheço dela. E aí, assim, eu pensava, meu Deus, isso não vai dar certo, mas vamos indo. E aí, assim, sempre, né, envolvida com comissão de formatura, com a festa disso, com a festa daquilo. Sempre muito com essa veia política também, que eu sempre tive desde pequena, da escola que tu me conhece, de grêmio estudantil, de líder de turma. Gente, acho que eu fui líder de turma da 2ª série em diante até... Não, a gente precisa fazer um parênteses. Até morrer. Que é o que a Tia nós desfilava. Tá? Eu fui modelo também, tem isso. Desfilava, assim, 13, 14 anos, entendeu? Fazia vitrine viva. Fazia. Te lembra disso? Fazia. E hoje, a dona... Eu fazia vitrine viva, eu lembro que eu fazia lá em Juí. E a dona do lugar que eu faço Te vitrine, conheço. ela é minha amiga. Capaz. Só que eu fazia pra mãe dela. Hoje ela administra a Entendi. loja. Um beijo pra Cris De Pauli, minha amiga. E eu hoje digo pra ela, eu só fui tua funcionária já, e tu não sabia. Tu eu lembra fazia que uma isso. vez veio aquele cara, o Fran, que fazia o Vitrine Viva com o Dilson Steiber, Santo Anjo. Eu fiz tudo. Eu fui pra São Paulo com o Dilson Steiber. Bom, também. Bom, enfim, voltamos aqui. A parte artística, assim, daria uma entrevista inteira, né? Inteira. Comecei a dançar balé com 2 anos e foi toda a vida nessa função. Mas voltando, então eu sempre fui líder de turma e sempre envolvida com isso desde a escola. Não sei se tu lembra. Na escola eu me envolvi muito com isso. Eu acho que eu passei a faculdade que eu achava um saco. A faculdade de Direito, principalmente os primeiros semestres, até começar a ter aquela questão mais prática da faculdade, eu achava um saco aquilo. Porque como eu sempre fui muito prática, muito falante, muito comercial, aquele mundo de teoria... era maçante demais pra mim, então eu me envolvia em organizar coisas, eventos, faculdade. Sim. E assim, as pessoas todas, como sempre, eu conhecia todo mundo, mas eu acho que nem os professores acreditavam, né? Eu lembro que foi muito engraçado, porque assim, a minha mãe sempre disse, Kati, tu é inteligente e burra, né? Porque se tu soubesse usar a tua inteligência, mas eu sei usar a minha inteligência. É que na verdade não é da forma como tu espera, né? É que ela queria que eu sentasse e estudasse muito, que eu tivesse excelentes notas. E isso durante a faculdade nunca aconteceu. Só que quando a gente se formou, na época, inclusive eu rodei numa cadeira e eu fiquei atrasado um semestre, não me formei com a minha turma e acabei me formando meio ano depois. E na época a gente se formou em 37 colegas na minha turma.
E tava surgindo, assim, a prova da OAB. Porque antigamente as pessoas se formavam e saíam com a carteirinha da OAB na mão, né? Tu te formava, bacharel, e aí tu tinha uma carteirinha, tu podia advogar. E depois de um tempo, que foi bem quando na época que eu me formei ali, era algo novo. Eu me formei em 2004, nem lembro quando que começou a questão da prova da OAB. Mas não fazia muito tempo. Eu lembro que eu fiz uma das primeiras e era um bicho de 14 cabeças, nem era de 7. E eu lembro, assim, que dos 37 colegas que fizeram a prova, 5 passaram e eu fui uma das 5. E quando eu entrei, assim, sabe quando tu entra? Eu entrei desfilando na sala de um professor meu, porque ele vivia dizendo: menina, tu tem que focar, tu tá no fim da faculdade. E aí, tu vai sair, o que tu vai fazer? E aí eu lembro que quando eu passei na prova da OAB, eu cheguei e disse assim, eu vim te contar que eu foquei um mês. Eu foquei um mês e eu passei na prova da OAB. Teus outros 32 alunos não passaram, mas eu passei. Tá, estou aqui. Tá. Passei na primeira prova da OAB, que era uma coisa muito difícil. Sim, assim. eu lembro. E daí eu pensei, com a carteirinha na mão, bom, tô aqui agora, eu preciso advogar. E formada, eu já fui, na primeira semana eu fui pra Porto Alegre, assim. Sim. E foi lá que eu comecei a advogar. O primeiro ano foi muito difícil, porque a carteirinha da OAB na época era um parto, 9 meses demorava para receber aquela carteira, fazia uma prova objetiva, depois fazia uma prova dissertativa. Já tá no fim? Mas pode falar, eu ia chamar. Não, é que a Dani pediu pra avisar quando teria um intervalo, porque a gente poderia falar muito e se perder no tempo. Eu tava com medo que eu não fosse conseguir falar. E agora eu já tô sendo interrompida, porque preciso de um intervalo. Bom, a gente vai... fiquem conosco. A gente vai pro intervalinho comercial agora, mas é coisa de 5 minutos. Nos acompanhem aí pelo YouTube e pelo Facebook. Quero lembrar que a gente tem o apoio do Greens Café Corporativo e Corsã. Já a gente volta com mais uma xícara de cafezinho. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A Corsã está lançando o primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Um reconhecimento aos profissionais que mostram como saneamento, meio ambiente e saúde pública transformam o nosso estado. Se você produz conteúdo que esclarece desafios e aponta soluções para um Rio Grande mais sustentável, inscreva seu trabalho e faça a diferença. Conheça as premiações e o regulamento em corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GreensCafé. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h26, estamos de volta com o Cafezinho Missioneiro, ao vivo pela 104.7 FM, pelo Facebook e pelo YouTube da Rádio Novos Horizontes. Esse programa tem o apoio de Greens Café Corporativo e Corsã, e hoje a gente está conversando com a Catice Sokol, minha amiga, e o tema é empreendedorismo no direito, coragem, propósito e impacto social. A gente segue agora no segundo bloco, e a gente vai falar agora... porque a gente não conseguiu antes, né? Tão pouco tempo, não consegui concluir. Como todo mundo que vem no cafezinho acha que 1 hora é um monte, tá? Mas voa assim, Voa. 1 hora. Porque eu poderia e ficar aqui principalmente até quando 5. o papo é bom, tá? Como é que tu chegou no direito previdenciário? Sim, aí então me formei e cheguei em Porto Alegre, fiquei 1 ano lá e foi um ano bem difícil, né? Eu fui cheia de sonhos, achando que, enfim... ia chegar e ia conseguir fazer acontecer, assim, no primeiro ano, mas como a minha carteira da OAB demorou muito para chegar, que eu vinha falando antes, né, que antes eram várias etapas, hoje o estudante de direito já sai com a carteira da OAB de dentro da faculdade, o que foi inteligentíssimo, Sim. porque quando tu é estagiário, tu tem uma carteirinha de estagiário. E tu te lembra, eu trabalhava no jurídico da Caixa Federal e eu atuava como se a advogada fosse com aquela carteirinha aqui, eu era responsável pelo jurídico aqui em Santo Ângelo na época. 2 anos antes de me formar. E tu sabe que esse período que tu tinha que esperar a carteira da OAB era terrível, porque tu não era mais
Tu estagiário. não é nem estudante e nem daí tu não é advogado. advogado, tu era bacharel. E bacharel, o que tu faz como bacharel? Tu tem que parar e estudar pra concurso. Tu não pode peticionar, assinar uma peça, pegar um processo. Na época a gente tinha que pegar os processos físicos, Sim, né? sim, eu lembro. Então, quando chegou minha carteirinha da OAB, em setembro eu já estava em Porto Alegre, desde janeiro, tinha me formado em janeiro, fiquei de janeiro a setembro, trabalhando como assessora jurídica. Foi muito difícil o início, assim. E daí, na época, eu pensei assim, eu vou precisar recuar, eu tenho que voltar pro interior. E surgiu uma proposta num escritório aqui de um amigo meu, que ele atuava no previdenciário muito forte. Meu amigo Acádio Davis, querido, foi o meu mentor aí. Eu comecei no previdenciário por conta dele, porque ele tinha um escritório aqui em Santo Ângelo, hoje ele tá em Santa Rosa. Ele tinha um escritório na frente do INSS. Então, às 8 da manhã, a gente tinha uma fila de 30 pessoas esperando para serem atendidas Por sempre. ele. Porque as pessoas iam pro INSS e tinham pouquíssimas pessoas que faziam previdenciário, porque o previdenciário, na minha época, ao menos, nem sei como é que tá hoje, mas era uma matéria muito mal dada na faculdade. Digo mal dada porque a gente tinha um semestre, né, de direito previdenciário, a gente não tinha contato com aquilo ali. Eu saí da faculdade e nem sabia do que se tratava direito previdenciário e direito, né? E aí, ele me convidou para vir iniciar a área trabalhista, que eu fazia trabalhista. Eu trabalhava no escritório trabalhista lá em Porto Alegre, um escritório muito grande, com mais de 200 advogados. E para eu começar a fazer o direito do trabalho no escritório dele. E eu vim para começar a fazer isso. E aí, com aquele mundo de contato de gente todos os dias dentro do escritório, entrando gente, saindo gente. E ele começou a me passar coisas e demandas e me pedir para atender as pessoas, porque ele não vencia. E, na verdade, o direito do trabalho dentro do escritório era muito relacionado ao previdenciário. Porque as pessoas que, por exemplo, se acidentavam no trabalho na época, elas encaminhavam um pedido de benefício por incapacidade porque elas tinham se acidentado. Entendi. E via de regra, se a pessoa ficasse com alguma sequela, alguma coisa, tinha que encaminhar uma indenizatória trabalhista ou uma ação trabalhista também. Entendi. Eu fazia ação trabalhista, já linkava com o previdenciário. Comecei a ter contato com o previdenciário, comecei a fazer audiências no previdenciário, comecei a analisar casos e comecei a me apaixonar. Por quê? Desde pequena eu tinha uma veia, assim, social muito aguçada, né? Pessoa que para na rua pra juntar o outro, pessoa que sai de casa com marmita, né? Sim. Pra dar pra uma pessoa que não comeu. Eu pegava roupas de dentro do meu guarda-roupa. A tosse tá me ajudando. Roupas de dentro do meu guarda-roupa escondida da minha mãe pra doar no meio da rua. Eu fazia isso desde pequena. Eu sempre tive muito isso de querer ajudar as pessoas que necessitavam. E quando eu me formei, que eu decidi por fim que eu ia advogar, eu pensei, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou advogar? Eu sendo justiceira do jeito que eu sou, né? Que sempre briguei pelas pessoas que precisavam, que sempre tive essa veia de justiça da verdade, assim. Eu sempre fui uma pessoa, né? Eu sou muito verdadeira. Às vezes eu até assusto um pouco, porque eu não sei mentir, né? Comigo sempre foi papo reto, assim. E mesmo então, que queira, o rosto entrega, o rosto entrega. Então, como eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu sempre tive muita dificuldade. Como é que eu vou lidar com a mentira ou com omitir coisas? Não vou falar em mentir, ou omitir coisas dentro de um processo daqui a pouco. Como é que eu vou defender alguém que eu sei que não tem razão? Sim, que fez alguma coisa errada. Fez alguma coisa errada, eu vou ter que ir lá defender. Disso. Como é que eu vou fazer? Entendi. Eu não vou conseguir botar a cabeça no travesseiro e dormir. E aí, quando eu fui parar dentro desse escritório, eu disse, tá aí. Tá aí. É isso aí. Eu vou ajudar as pessoas que precisam. Porque assim, ó, eu advogo contra o INSS com gosto, né? Porque assim, eu tô ajudando as pessoas que realmente precisam. Sim. As pessoas que contribuíram, às vezes, uma vida inteira para a Previdência e que estão lá incapacitadas para trabalhar, estão doentes, são pessoas humildes, pessoas que realmente necessitam. Uma criança que é deficiente, uma criança, um adulto que é deficiente, um idoso que está precisando muito daquele benefício. É tão gratificante tu poder, é satisfatório tu saber que tu tá realmente, que tu tá trabalhando, né? Que eu tô ganhando o meu sustento, que eu tô conseguindo me manter com aquilo ali, que eu tô fazendo
o meu papel como advogada, mas ao mesmo tempo ajudando uma pessoa que precisa. Do que só trabalho. É um propósito muito maior. E aí, pegando esse teu gancho, Paty, tá, eu preciso que tu fale para os nossos ouvintes o que é exatamente o direito previdenciário, assim, e por que ele é tão importante. Bom, no direito previdenciário, a gente trabalha com direito social, né? Sim. A gente advoga exclusivamente contra o INSS. Sim. Né? A pessoa que trabalha toda uma vida, o trabalhador que contribuiu uma vida inteira para a Previdência, seja através de um contrato de trabalho, onde o empregador vai contribuir, ou a pessoa individualmente vai lá e contribui, ela adquire direito de ter, ela tem uma espécie de, digamos assim, um seguro. Tanto que as pessoas chegam e me dizem assim, eu não tô contribuindo pro INSS, eu fiquei doente agora, eu queria ver se eu tenho direito a algum benefício. Eu digo, não é a casa da mãe Joana também, né? É o mesmo raciocínio de um plano de saúde, por exemplo. Tu não pode engravidar e começar a contribuir para tu ir lá ganhar o bebê através do plano de saúde. Tu tem que direitos e deveres, né? Tu tem que contribuir para tu adquirir aquele direito e tu estar, digamos assim, amparado pela Previdência Social. Em caso de uma doença, por exemplo, se tu te incapacitar para o trabalho, tu tem direito de receber um benefício enquanto tu não puder trabalhar, porque tu contribuiu para a Previdência, então é como se fosse um seguro, né? Naquele período que tu tá incapacitado. Se essa tua incapacidade ela for definitiva, tu tem direito à aposentadoria. Tu contribuiu uma vida inteira e então vai chegar um determinado momento que tu vai poder te aposentar, seja por idade ou por tempo de serviço. Embora esteja cada vez mais difícil, né? A gente teve a reforma da Previdência em 2019 e realmente, assim, a legislação mudou e a gente percebe que está dificultando cada vez mais, assim, tá cada vez mais difícil. Mas, enfim, é um direito que ainda o trabalhador e o contribuinte têm. E aí tem também os benefícios pagos através da Previdência Social pelo governo, que, por exemplo, o benefício assistencial, que é devido a toda pessoa portadora de deficiência, qualquer pessoa portadora de deficiência, e de pouco tempo para cá, o autista e o TDAH, eles foram enquadrados nesse conceito de deficiência, e hoje essas pessoas têm direito de receber esse benefício assistencial, desde que sejam oriundos de uma família carente, né? Então, a pessoa carente que é portadora de deficiência, seja uma deficiência congênita, a pessoa nasceu com a deficiência, adquiriu essa deficiência, ela tem direito ao benefício assistencial desde que viva numa condição de vulnerabilidade. E vamos lá, não precisa ser uma pessoa que vive no meio da rua, não é isso, né? Tem toda uma questão de análise de cada caso. Porque dentro do INSS, eles estabelecem uma renda que é patética, né? Porque a gente vê que embora as famílias às vezes tenham uma renda um pouquinho melhor, os gastos que tu tem tendo uma pessoa, por exemplo, uma criança portadora de autismo, muitos que usam fralda, alimentação especial, que usam vários medicamentos, sendo que às vezes não se adaptam às medicações, que não são fornecidas e aí os pais têm que comprar. Normalmente, se é um casal, a mãe já não trabalha, porque tem que passar em função daquela criança. Tem todos os tratamentos multidisciplinares que têm que ser feitos. E aí, nem todos os tratamentos são cobertos. Ou, às vezes, são muito demorados. Então, assim, é uma série de gastos. E tudo isso vai para a conta, né? Então, muitas vezes, a pessoa faz o protocolo e o pedido dentro do INSS, que imediatamente é negado. E aí a gente tem que ingressar na via judicial e fazer toda essa comprovação, fazer todo esse trabalho de comprovar. E cada vitória é uma vitória mesmo muito gratificante, né? De conseguir, enfim, comprovar o direito daquela criança ou daquela pessoa e poder ajudar aquela família que a gente sabe que precisa e que necessita. Então tem toda essa questão dos benefícios assistenciais para os deficientes, que também é devido para os idosos. Todo idoso com mais de 65 anos que não tenha se aposentado, não tem contribuição suficiente para se aposentar e que seja, digamos assim, uma pessoa de uma renda baixa, né, que não tenha renda comprovada, mas que assim, o núcleo familiar, ou enfim, que a pessoa não tenha condições financeiras de prover o próprio sustento, ela tem direito também a esse benefício assistencial. A partir de que idade isso? A partir de 65 anos, que é pago pelo governo através da Previdência Social. Entendi. E aí tem a questão das aposentadorias por tempo de contribuição, por exemplo. Eu tenho orientado que as pessoas
Tá, tô com 45 anos, eu sei que falta muito para eu me aposentar, mas vai lá. Procura um especialista em direito previdenciário, faz um estudo, faz toda uma programação, porque muitas vezes a pessoa deixa pra quando chegar lá perto dos 60 anos pensar na aposentadoria e aí toma por surpresa. Ah, mas eu achei que eu ia ganhar tanto. Porque se trabalhando o que a gente recebe já fica difícil, né? De manter a vida. Imagina depois que tu não consegue mais trabalhar e tu depende só daquela renda ali. Daqui a pouco tu tem uma surpresa, acha que vai receber um valor e não vai. Sim. Então, daqui a pouco, até para programar uma previdência privada paralelamente, pensar em alguma coisa nesse sentido, né? Que para não ter essa surpresa depois, daí tu não tem mais tempo. Então, eu sempre oriento que a pessoa procure programar isso. Sim. Ao longo da vida, ou pelo menos, assim, quando estiver alguns anos próximos da aposentadoria, para saber exatamente como Acho fazer. que essas tuas falas, elas vêm muito ao encontro de... Bom, primeiro das perguntas que eu tinha feito, porque assim, não é só gente velha, entre aspas, né, que tem que se preocupar com a aposentadoria. Então, tem muitas outras questões. E ontem, eu vi no Fantástico que daqui 30 anos ou 20 anos, agora eu não vou ter ao certo o tempo, mas a população velha, né, idosa, que hoje é de 11%, vai ser de 30%. E aí, uma geração que a gente vem chegando hoje, que é a geração Z. É uma geração muito empreendedora, muito autônoma, que muito provavelmente vai contratar uma previdência complementar e não vai contribuir para o INSS. Então, essa conta, que já não fecha hoje, né, Kati? Vai fechar menos ainda ali na frente, né? Tem menos contribuinte e mais gente para receber. Então, em algum momento, não sei exatamente o que vai acontecer, né? Sim, e eu vejo muito isso, assim, com os jovens, até estagiários de escritório, enfim, que as pessoas chegam e... gente, as pessoas não sabem o que é um número de PIS. Sim, outra... Seguidamente eu converso com pessoas de 30 anos de idade, 32, que me dizem assim, mas eu nunca contribuí. Sim. Nem sabem direito o que é isso, sabe? Muito preocupante. É preocupante. É muito preocupante. Amiga, agora são 13h40, tá? A gente segue com o nosso cafezinho após mais uma pausinha. A gente tá ao vivo lá no Facebook e YouTube, para vocês nos acompanharem, sempre com o apoio de Greens Café Corporativo e Corsã. A gente volta daqui a pouquinho, 5 minutinhos, para o nosso último bloco e mais perguntas. Fiquem com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Lá são 13h45, a gente segue ao vivo com o nosso Cafezinho Missioneiro, direto da Rádio Novos Horizontes, com transmissão também pelo Facebook e YouTube. O programa conta sempre com o apoio de Greens Café Corporativo e Corsã, e a nossa convidada do dia é a advogada Catiúcia Sokol, e a gente segue no último bloco dessa conversa para lá de informativa. E agora, com mais informação, eu quero que tu diga para os nossos ouvintes o que sobre os direitos, assim, que as pessoas têm a respeito do direito previdenciário, o que as pessoas precisam saber de mais importante
tá? Que elas, eu vou procurar um advogado para me informar, enfim, o que elas, de casa, elas podem saber antes de procurar um advogado, antes de procurar um profissional, o que é o básico? Tipo aquilo que tu disse antes. Primeira coisa, contribui, né? Contribui, primeira coisa tem que contribuir. O que mais que tu julga importante? Porque tem, assim, eu vejo que tem muitas pessoas que, depois de um tempo sem contribuição, também contribuíram antes tempo, enfim, já estão há muitos anos desligada do regime geral da Previdência Social, já não contribui mais há muito tempo, né? É possível que a pessoa comece a contribuir de novo para ser reinserida no regime da Previdência, para que ela volte a ter a qualidade de segurado no INSS e possa requerer benefícios. A aposentadoria por tempo de serviço ou por contribuição, por tempo de serviço e contribuição ou por idade, ela não depende dessa qualidade de segurado. Digamos que a pessoa tenha tido lá, por exemplo, aposentadoria por idade. A mulher com 62 anos pode se aposentar por idade hoje, que era com 60, agora já é 62. Espero que aí fique, né? Mas tem que ter um mínimo. Tem que ter um mínimo de contribuição. O homem é com 65, a mulher com 62, e tem que ter um mínimo de contribuição, hoje 15 anos. Então, assim, se a pessoa não estiver contribuindo agora, mas contribuiu 20 anos antigamente, já está 10 anos sem contribuir, e tiver a idade, ela pode requerer aposentadoria. Entendi. Ela tem o tempo e tem a idade. Ela pode fazer o requerimento da aposentadoria por idade. Só com uma das coisas não pode, né? Só com uma das coisas não pode. Por tempo de contribuição também. Se a pessoa tiver vamos lá, tem que ser feito um cálculo de cada caso. Porque daí tem toda uma questão ali da reforma da Previdência, que tem que ver quantas contribuições a pessoa tinha quando houve a reforma. Mas aí, assim, digamos que a pessoa tenha lá 40 anos de contribuição e seus 60 e tantos anos e queira fazer o requerimento da aposentadoria por tempo de contribuição ou de serviço, né? Tempo de serviço também. Algumas pessoas falam de serviço, outras de contribuição. A pessoa não precisa estar contribuindo, tá? Ativa hoje, dentro do regime geral, para fazer esse requerimento. Tu precisa para te ter direito a benefícios por incapacidade, né? O direito, as contribuições, elas na verdade, te dão uma garantia de que se tu adoecer, se tu te acidentar, tu tiver algum problema de saúde, tu tenha direito de requerer um benefício, né? Então, se tu não tiver contribuindo, ou se tu tiver parado de contribuir há bastante tempo, porque assim, depois que tu para de contribuir, tu mantém a qualidade de segurado por um período. Então, assim, se tu tá, digamos, 2 anos sem contribuir já pra Previdência, a pessoa, como aconteceu essa semana, é triste, né? Uma pessoa me procurou, ela tá cometida de uma neoplasia maligna, muito mal, ela tem 60 e tantos anos, ela tinha 6 anos de contribuição pra Previdência, não tem o que fazer, ela tá sem contribuir há 2 anos. Ela não tem mais qualidade de segurado, ela não tem contribuição. Então, assim, não tem qualidade de segurado para fazer um requerimento de um auxílio-doença hoje. Entendi. Ela não é deficiente, eu não posso pedir um benefício assistencial para ela. E ela não tem os 65 ainda, que o benefício assistencial daria direito para ela a receber. Sem contribuição, se ela tivesse idade, na condição de doente, sem renda, tivesse idade, eu podia pedir um benefício assistencial. Não tem direito também e não tem tempo suficiente para aposentadoria por idade, eu não tenho onde encaixar essa pessoa. Então, assim, a questão de tu contribuir, estar contribuindo para a Previdência, na verdade, uma garantia que tu tem de que se acontecer alguma coisa contigo, tu vai poder ficar sem trabalhar, recebendo um auxílio-doença, digamos, né? Um benefício por incapacidade. E uma pergunta óbvia, mas importante. Quando eu tô trabalhando, CLT, é a minha empresa que faz esse recolhimento do INSS. Isso. Mas não sou CLT, sou autônomo, sou MEI, ou sou agricultor, enfim. Como que acontece esse recolhimento? Como que eu faço essa contribuição? Hoje, tudo funciona dentro do INSS através do site do Gov ali, né? O meu INSS. Toda pessoa tem que ter essa senha. Quem não tem que ir numa agência da Previdência Social, vai lá, pede uma senha provisória, e aí, em casa, através do meu INSS.gov.br, a pessoa vai acessar com o CPF, com essa senha provisória, que dura 24 horas, vai cadastrar uma senha definitiva. Aí a tua vida contributiva, a tua vida INSS está ali dentro. Entendi. Tudo que tu contribuiu, todos os vínculos de trabalho que tu teve, tá tudo ali. E aí,
cada vez mais, assim, o sistema tá bem explicativo, assim, é fácil de Intuitivo. É muito, muito bom, assim. Então, quando funciona, ele é muito bom, porque ele tá muito fora do ar também. Mas, assim, pra pessoa se achar ali dentro é muito fácil, né? Pro trabalhador, pro contribuinte, enfim. E ali tem uma parte que fala em emissão de guia GPS, que é onde a pessoa consegue emitir. Aí tem que cuidar o código que tu vai contribuir, porque, assim, via de regra, se tem pro doméstico, tem o contribuinte facultativo, que é a pessoa daqui a pouco que não tem uma empresa. Aí tem vários códigos, várias opções ali, que daí também às vezes é bom consultar um advogado previdenciário para ver em qual a alternativa a pessoa se encaixa melhor. Às vezes os contadores também, né, tem essa informação para dar para a pessoa, porque daí ele tem um código e um valor de contribuição. Tem contribuição de 20% sobre um salário, sobre 2, sobre 3, e tem uma contribuição também que é de facultativo, que é 11% do salário mínimo, que eu acho que é E tem uma outra contribuição abaixo ainda, que é de 5% também, que é o caso. Só que sempre sabendo, que isso repercute lembrando, no teu salário, repercute depois, lá na né? frente. Porque a pessoa não vai querer contribuir com o salário mínimo e se aposentar sob o teto depois, Sim. né? Então, mas a pessoa pode contribuir. Antigamente tinha muito o carnezinho, né, da Previdência. Eu nem vejo mais esse carnê. Mas assim, eu sei que tem o carnê. Só que é muito mais fácil emitir a guia ali, tu com o QR Code, com a leitura ali, já tu faz o pagamento na hora. Sim. E essa guia tem que sempre ser paga até o dia 15 de cada mês, impreterivelmente, porque senão essa contribuição não é computada para fins de qualidade segurada. Sim. Me diz uma coisa, dentro daquilo que a gente falou antes de como que as coisas vão ser ali na frente, né? Hoje a gente já tem um cenário de tanto quanto inseguro dentro da questão previdenciária, né, dentro do INSS, por conta dessa conta mesmo que já não fecha, né? Como que tu, na tua visão, tá, tu enxerga o futuro do direito previdenciário no Brasil? Tenho um pouco de medo. Porque eu amo trabalhar com direito previdenciário, enfim, mas a gente vê, né, a quantidade de pessoas, e assim, seguidamente acontece, né, que a gente vê nas mídias aí, quanta gente acaba, assim, recebendo realmente indevidamente, né. O quanto é difícil tu conseguir um benefício para uma pessoa que efetivamente precisa, e muitas vezes tu não entende como é que tem pessoas que não precisariam recebem tanto assim, ou nem precisariam, Sim. que estão recebendo, né. E realmente a conta não fecha, a gente não sabe, porque é cada vez menos pessoas contribuindo. Até porque, mesmo quem contribui, a gente vê, eu converso com muitas pessoas porque tu contribui uma vida inteira. O preço, o valor que as coisas estão, o que hoje é uma renda do teto do INSS, né? 6 mil e tantos reais, assim, o que é? Tu contribui a vida inteira um valor altíssimo para te aposentar com 6 mil e tantos reais. Sim. Então, assim, tu vai ir pra previdência privada, que é muito mais negócio para qualquer pessoa. Sim. Né? Eu, como advogada previdenciária, dizer isso, não, eu quero, né, levantar a bandeira e dizer, não vamos acreditar. Sim, não. Mas Vamos ser honestos, vamos né? ser honestos, né? Que esses clientes que têm condições, eu sempre aconselho que concomitantemente façam as duas coisas, como eu disse anteriormente. Sim. Porque realmente a gente não sabe. A gente escuta. Eu, desde que comecei em direito previdenciário, eu escuto falar que a Previdência vai quebrar. A Previdência tá quebrada e a Previdência vai quebrar. Mas é que realmente o rombo é enorme, né? Muita gente recebendo benefício assistencial. Esse pessoal todo que recebe benefício assistencial, não entra contribuição daí. Pois é. A quantidade de gente, imagina, todas as pessoas deficientes que nunca contribuíram pro INSS têm direito ao benefício assistencial. Sim. Aí agora, de um tempo pra cá, esse boom de requerimento de benefício assistencial para pessoas com portadoras de espectro autista, né? Que, enfim, eu até falei, já dei 2 palestras nos últimos dias aí, nos últimos 15 dias, falando sobre isso. Eu acho bárbaro que essas crianças tenham sido incluídas e tudo mais. Sim, necessário. Mas necessário mais porque uma conta são que não famílias fecha, carentes, né? Via de regra, são famílias muito carentes, assim, que solicitam benefício. Via de regra não, porque é só as carentes que podem solicitar, mas enfim, que eu tenho muito contato e vejo o quanto essas famílias precisam e que realmente a mãe não consegue trabalhar. Prover, E outra coisa, que é um dado muito interessante que eu falo, assim, ó, Dani,
essa coisa da mãe. Eu tava falando isso na palestra. E eu, como mãe, não sou mãe, sou mãe solo, né? Sim. O pai do meu filho é uma pessoa super presente, mas acaba que ele mora em Porto Alegre, Distante. eu moro no interior, então 90% da rotina, 95% da rotina é comigo. Vem o diagnóstico do autismo, desaparece o pai. Gente, é assim, ó, a quantidade de mães, sabe, sozinhas com essas crianças, assim, que a partir do momento que vem o diagnóstico da doença da criança, a mãe acaba ficando sozinha, daí se vira como? Como que trabalha, a realidade como sustenta. dessas mães é muito difícil. Sim. E eu tenho contato com pessoas, com mães que têm 2 filhos autistas, Nossa. sabe? Então, assim, é enlouquecedor, assim. Sim. E então eu acho, assim, que a conta não fecha e os presságios não são bons, né? Os presságios da Previdência Social não são bons, a gente não sabe. Eu realmente não saberia te dizer, porque eu sempre escutei falar que a Previdência vai quebrar, Sim. né? E eu acho que realmente tá cada vez mais sufocante. Sim. Né? Tá cada E vez... a gente nem vai entrar no último... esqueci a palavra. Na última questão que aconteceu agora do rombo, né? Enfim, nem Sim. vamos falar disso, porque ainda tem mais essa questão que eu acho que piora tudo, né, Kátia? A gente precisaria de umas 5 horas pra Mais ou poder menos, conversar, acredito né? que Já sim. são 5 pras 2, tá? E aí, pra fechar... Eu queria eu falar quero... até às 5, eu gostei. Eu Tu acho que eu gostou? poderia trabalhar aqui. Bom, vou te mais vezes, então, Eu tá? acho Já que eu fica- poderia já vir fica o aqui e convite. ficar contigo todos os dias. Amiga, então, pra fechar... Eu quero devia ter que feito tu- jornalismo, tu viu? Eu quero que tu fale pra nós, assim, mesmo com todos esses desafios, com tanta dificuldade e com tanta situação triste, Desfavorável. né? Desfavorável, exato. O que te faz continuar amando o que tu faz? Ai, poder ajudar essas pessoas, sabe? Porque, assim, eu acho que tu tem que ter um amor pelo direito previdenciário pra tu poder trabalhar com Sim. ele. Porque eu já vi Muita colegas, escuta, assim... muita empatia. Muita empatia, muito, muito, muito. Tu sabe, né, que meu Sim. terapeuta disse pra mim que eu sofro de excesso de empatia. Eu acredito nisso. E por vezes eu adoeci dentro do direito previdenciário, assim, porque eu levava e tomava muito pra mim isso, assim, Sim. sabe? E é uma coisa que com 20 anos de advocacia eu aprendi a lidar melhor com isso. Porque eu acho muito gratificante dentro dessa minha conduta de vida, que é de sempre querer ajudar todo mundo, de sempre fazer o que o outro me pediu antes de fazer aquilo que eu tenho que fazer pra mim. Eu sempre tô pensando antes no outro, né? E eu vi nisso. E eu vi no direito previdenciário essa possibilidade de conseguir ajudar essas pessoas que realmente precisam, que realmente necessitam. E eu não consigo parar. Sabe, eu hoje faço outras coisas em outras áreas também, um pouquinho assim, né, porque acaba que o próprio cliente do direito previdenciário acaba confiando tanto em mim, eles são tão gratos pelo que eu faço, porque realmente, assim, pra eles aquilo ali é muito importante. Às vezes pra uma pessoa que tem uma condição de vida muito melhor, que tem um processo no meio de 10, a resolução daquele teu processo, bom, tu resolveu, mas o fulano lá, o colega resolveu outro resolveu outro, e tá tudo certo, mas aquela pessoa, aquilo ali é a vida dela. Uma renda familiar para uma pessoa portadora de deficiência, aquilo ali pra vida inteira daquela pessoa. Sim. É a vida daquela pessoa. A gratidão que ela tem por ti. Eu tenho contato com clientes que eu fiz coisas há 15, 20 anos atrás, eu sempre falo com todos eles, são todos meus amigos no Facebook, me seguem no Instagram, comentam as fotos, me mandam mensagem no WhatsApp, né? Eu tenho clientes internados em clínicas psiquiátricas que quando saem, pedem pra mãe pra falar comigo. Ai, sério? Sim. Então, assim, eu teria muitas histórias pra contar, muito legais, assim, nesse sentido. É muito, muito gratificante. Então, na verdade, é um propósito de vida, sabe? Sim. Pra mim, o direito Sim. previdenciário. Eu amo fazer isso e eu nunca vou conseguir parar. A menos que a Previdência quebre, né? Que eu espero que não. Enquanto eu estiver aqui. Não, Acho que amém. enquanto eu estiver Oremos. aqui advogando, porque também já não vou muito longe, né? No alto dos meus 45. Tu quer te aposentar. Daqui a pouco. Amiga, e pra quem a gente não conseguiu falar tanto, né, do que a gente gostaria por conta do tempo, que é só 1 hora, mas pra quem quiser conversar mais contigo, deixa aí tuas redes sociais, onde que Sim, as pessoas te eu acham tenho- online. Eu tenho uma página de Instagram, que ali tem todos
os meus contatos, enfim. Que é o arroba? Arroba K-A, de Catiúcia, K-A, Socol, K-A-S-O-C-C-O-L-A-D-V, K-A Socol A-D-V. É isso aí. E lá tem dicas, e lá as pessoas podem te chamar, podem tirar me mais chamar, dúvidas. ali também vão conseguir contatar comigo pelo WhatsApp, essa enfim. conversa foi muito boa. Tu quer falar mais alguma coisa para os nossos ouvintes que estiveram conosco? Eu queria falar mais algumas durante algumas horas. Mas foi muito bom. Foi muito bom, foi um prazer imenso estar aqui, adorei. Eu achei que ia ser mais difícil. Não, foi fácil. A gente não morde, né, Eduardo? E além de tudo, a gente tem café Greens sempre aqui para oferecer para os nossos ouvintes. Uma delícia esse café Greens. Eu quero outro antes de ir embora. Bom, a gente chega ao fim de mais um cafezinho missioneiro, com uma conversa pra lá de inspiradora. Eu agradeço de coração a advogada e minha amiga Catiúcia Socol por compartilhar não apenas a trajetória profissional, mas alguns dos seus princípios e a coragem de empreender com essa autenticidade. Que essa conversa sirva, então, de incentivo para todos que buscam construir caminhos fora do óbvio, com propósito, justiça, humanidade. E eu deixo um abraço para os nossos apoiadores Greens Café Corporativo e Corsã. Amanhã tem mais cafezinho. Até lá e uma ótima semana para todo mundo. Um beijo.